gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre a vitória do Atlético de Madrid 2-0 para cima da Lazio, garantiu classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões em primeiro lugar do seu grupo. E eu quero destacar alguns personagens deste atual Atlético de Madrid, que é um dos destaques sim da Liga dos Campeões. Antes de mais nada, se vocês não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam, deixem um like no vídeo para poder chegar a mais pessoas interessadas no tema e, claro, nos comentários aqui embaixo. Bom, o Atlético de Madrid venceu a Lazio por 2-0, foi a 20ª vitória consecutiva do Atlético de Madrid jogando aqui no Metropolitano. Dá pra gente começar a dizer que o Metropolitano vai a caminho de se transformar na fortaleza para o Atlético de Madrid, que era o estádio Vicente Calderón no seu dia, né? De maio de 2012 a fevereiro de 2013, também com o Simeone no comando, o Atlético conseguiu uma sequência de 20 vitórias consecutivas lá no Vicente Calderón e está conseguindo agora também aqui no Metropolitano. Eu digo que ainda na questão do espírito, da alma, de ter aquele negócio diferente que o Calderón tinha para o time, acho que o Metropolitano ainda não tem, mas pode vir a ter, né? É uma questão de tempo mesmo, de adaptação, de conseguir ser esse 12º jogador, que para o Atlético de Madrid é muito importante. Bom, foi a vitória deu ao Atlético de Madrid a primeira colocação do grupo, o que faz com que o time de Simeone não pegue os tubarões que se classificaram em primeiro lugar do grupo da Liga dos Campeões. Evite aí alguns clubes, porém vai ter outros pelo caminho, né? Porque PSG, Inter de Milão, Napoli estão todos classificados em segundo lugar. Enfim, veremos no sorteio de segunda-feira quem será o adversário do Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions. Um Atlético de Madrid hoje que eu acho que só fez selar, digamos assim, o que é esse novo Atlético de Madrid do Simeone, né? É um time muito mais propositivo, que quer ficar muito mais com a bola, mas que se adapta também ao rival que tem pela frente. Essa sempre foi uma característica do Simeone, é um técnico que olha muito para o que ele tem, para o rival, para tomar as decisões do próprio time. O Simeone é assim. Eu acho que ele está abrindo mão com determinados rivais em determinadas situações, de olhar tanto para o rival e olhar mais para si mesmo. Então a gente está vendo um Atlético de Madrid mais propositivo, indo muito para o ataque. É um time muito vertical, é um time que quando tem a bola toca ela mais, mas sempre em direção ao gol. E aí tem figuras que se destacam dentro dessa nova forma de jogar do Atlético de Madrid, que, como eu disse, dentro de um mesmo jogo faz diferentes jogos. Tem momentos que deixam o rival ficar mais com a bola, mas evita que crie ocasiões de perigo, que foi o que a gente viu hoje, por exemplo, contra a Lazio. A Lazio, acho que no final do jogo, com as substituições do Sarri, teve um pouquinho mais de oportunidades de tentar encontrar o gol, mas a verdade é que no primeiro tempo o Atlético de Madrid bloqueava praticamente todas as investidas da Lazio, né? Roubando muita bola no meio de campo, evitando que o jogador conseguisse chegar na linha de fundo para cruzar. Então é um Atlético de Madrid que ainda tem esse DNA de conseguir controlar um pouco mais defensivamente o jogo, mas é um time que quer ir mais pro ataque. Tanto é que a gente está falando no segundo time dessa fase de grupos da Champions que mais marcou gols. Só teve um time que marcou mais gols que o Atlético de Madrid, que é o Manchester City. O Atlético de Madrid marcou 17 gols em 6 partidas e tem 2 dos 4 artilheiros da Liga dos Campeões. Álvaro Morata com 5 gols e Antoine Griezmann, que hoje marcou e chegou também aos 5 gols. Então realmente são números que dá pra gente colocar, digamos, no papel para explicar um pouquinho o que é esse novo Atlético de Madrid. Para mim, o melhor jogador em campo foi o que levou o prêmio de melhor jogador em campo, Samu Lino. É impressionante como na Liga, eu tô sentindo isso já desde o último jogo que eu cobri aqui, que o Lino também foi um dos destaques da partida, que o Lino tá começando a pegar esse negocinho de Liga dos Campeões, entendeu? Ele tá muito bem no Atlético de Madrid. Eu acho que ele conseguiu entender a essência do Simeone, o que o Simeone quer de um cara que era atacante e agora tá se transformando em um ala. O Lino não é um lateral, o Lino não é um ponta, o Lino não é um atacante, o Lino hoje é um ala. Só que ele é um ala que o Simeone dá para ele a liberdade de ser
um atacante pela esquerda. Então, ele é o cara que tem o 1 contra 1, ele é o cara que tem o drible, ele é o cara que tem a agressividade no ataque, ele é o cara extremamente vertical. E eu acho que ele caiu assim como uma luva realmente no que o Simeone quer quando ele quer que esse Atlético seja propositivo. Perdão. Perdão de novo. Porque a gente tem o Antoine Griezmann, que é a grande figura desse Atlético de Madrid. Ele tá a 2 gols de se tornar o maior artilheiro da história do clube, já é o maior artilheiro da história do Atlético na Champions. É um jogador que nasceu para jogar no Atlético de Madrid. Que bom que ele entendeu e ele voltou, porque eu acho que realmente o Griezmann nasceu para jogar no Atlético. Inclusive, depois do jogo a gente fez uma entrevista com ele e ele foi nessa linha, né, de que o Atlético, ele quer que seja o último time dele na Europa, depois ele vai tomar outras decisões, mas assim, o Griezmann nasceu para jogar no Atlético, ele faz uma grande temporada, só que ele é um atacante. O Griezmann hoje é um atacante que ocupa muito espaço. Ele foi se transformando nisso na mão do Simeone, né? Ele vai lá, ele rouba a bola, ele desarma, ele intercepta, ele volta, ele cria, ele joga, ele vai para um lado, vai para o outro, vem sendo. Então, eu acho que como o Lino, por exemplo, ele tá encaixando muito bem. Como ele encaixa bem com o Morata, que é um cara de mais referência na área, que fica ocupando mais espaço da área central. E o Lino ocupa muito a parte esquerda do campo, deixando a parte direita um pouco mais pro Griezmann, e o Griezmann tem total liberdade nesse Atlético de Madrid. Hoje a gente viu o Lino dando uma assistência pro gol do Griezmann, e depois o Lino marcando um belíssimo gol. Então é um atacante que vai ganhando outras coisas com o Simeone. A gente conversou com o Lino também para TNT depois do jogo, e ele falou um pouquinho dessa alta exigência constante do Cholo, que está fazendo com que ele busque melhorar todo o tempo, né? A temporada do Lino é realmente muito boa. Na Liga dos Campeões são 2 gols e 3 assistências. Na temporada inteira, se eu não me engano, são 5 gols e 4 assistências. Eu não sei se eu fiz o cálculo certo, mas é mais ou menos isso. Mas ele tá se destacando na Champions mesmo. No último jogo aqui e nesse jogo hoje contra a Lazio, de novo, para mim, merecidíssimo o Lino, o melhor jogador em campo. Temos que ficar de olho nele. Para encaixe na seleção brasileira, a gente vai ter que ver como é que a seleção brasileira vai jogar, porque agora não tem nem técnico, não tem nem nada. Mas o Lino no Atlético de Madrid, ele é um ala. Ele é um atacante pela esquerda, mas que também faz funções defensivas. Claro que atrás dele ele tem um sistema de 3 zagueiros e ele tem um sistema com meio-campistas que colaboram na parte defensiva, né? Então, por exemplo, o Saúl ajuda muito o Lino quando ele joga nessa parte defensiva, né? Então o Lino fica mais solto para jogar no ataque. Mas eu acho que tendo um treinador como o Simeone, ele vai aprender mais pontos defensivos e isso vai adicionar habilidades e qualidades ao Lino. Mas vamos ficar de olho nele, né? Porque hoje é um dos destaques desse Atlético de Madrid. Para mim, os 3 destaques do jogo: Lino, Antoine Griezmann e Diego Simeone. Porque assim, a gente pode gostar, eu sempre falo isso nos vídeos, mais ou menos do Cholo, mas ele é assim, e aqui nesse estádio eu nunca vi nada nem parecido assim, de uma relação de uma torcida com o técnico. Eles cantam o nome dele durante o jogo. Quando ele vê que o time está entrando numa situação um pouco mais complicada, ele olha para todas as arquibancadas, para todos os lados, e chama todo mundo, e todo mundo levanta. É uma relação que eu não vi na vida de um técnico com uma torcida. O DNA do Cholo hoje está dentro do DNA do Atlético, e o DNA do Atlético está dentro. É uma coisa só. Que isso aí vai ser horroroso quando tiver que desfazer, mas por enquanto não se desfaz. Ele assinou renovação do contrato até 2027. Tá conseguindo se mostrar um cara mais adaptativo, que eu acho que isso é o que fez ele renovar com o Atlético de Madrid. Ele tem perfis de jogadores diferentes hoje e tá encontrando soluções dentro desses perfis para fazer esse Atlético de Madrid ser um time muito diferente. Esse Atlético de Madrid de 2023 é muito diferente daquele de 2014 e 2013. E é um Atlético de Madrid que no final das contas a gente gosta mais de ver, né? Porque ele produz mais, é um time que faz mais gols, é um time que tenta jogar mais e não tanto fazer o outro time não jogar, né? O que vai ser desse Atlético na Champions, não sei, mas realmente esse início de temporada do Atlético de Madrid é muito bom. Vamos ver se o time consegue brigar no Campeonato Espanhol, mas na Liga dos Campeões faz uma muito boa Champions, tem números muito bons, tem 2 dos 4 artilheiros da competição, tem jogadores que estão se destacando, só que, claro, as oitavas de final são só lá em fevereiro,
E vamos ver como o Atlético chega em fevereiro, vamos ver quem vai ser o rival do Atlético de Madrid, ver também como esse rival chega lá em fevereiro. Inclusive, convidando todo mundo que não assistiu, nas redes sociais da TNT, entrevistamos Samulino, entrevistamos Antoine Griezmann, que eu sei que a galera tá louca pra saber ver o que o Griezmann vai falar, e entrevistamos Diego Simeone, que falou bastante sobre o Filipe Luís. O Filipe Luís é um ídolo aqui no Atlético de Madrid. Eu tive aqui na despedida dele, eu tive aqui na homenagem que o Atlético de Madrid fez pra ele. E ele tá indo pra carreira de treinador, né? E eu realmente acho que um dia, e espero poder estar aqui pra ver isso, acho que o Filipe Luís vai estar ocupando ali aquele banco ali de técnico do Atlético de Madrid. É claro que o Simeone vai ficar aqui no Atlético, sempre falo isso e realmente acho, até quando ele quiser, porque ele ressuscitou esse clube, o Atlético é outra coisa com o Cholo, mas também não é algo que vai durar para sempre. Em algum momento o Cholo deixará. E eu acho que o Filipe tem uma relação tão boa com os torcedores aqui, tem uma ideia de futebol muito mais parecida com o que a gente está vendo hoje desse Atlético de Madrid. E claro que ele vai evoluir, vai aprender e tal, então acho que a gente pode realmente um dia ver Filipe Luís sentado aqui no banco comandando o Atlético de Madrid. Claro que isso vai demorar bastante tempo, né? O Simeone tem contrato até 2027, não sabemos se ele vai renovar depois também, mas eu acho que pode ser que seja um caminho, e é muito legal ver assim, o carinho que os caras que tiveram com o Filipe durante a época dele do Atlético de Madrid, com os próprios torcedores, o Simeone, como ele é um cara bem-vindo aqui, sabe? Então eu acho que realmente, se ele quiser um dia, eu acho que ele vai poder sim ser técnico do Atlético de Madrid. Inclusive eu não fiz um vídeo aqui sobre a despedida do Filipe Luís, eu não acompanhei tanto essa reta final da carreira dele lá no Flamengo, mas aqui no Atlético de Madrid ele foi, e talvez será para sempre o melhor lateral esquerdo da história do Atlético de Madrid. E um cara que encaixou assim, no perfil do clube, no perfil do torcedor, enfim, ele é muito ídolo realmente aqui no Atlético de Madrid. Então, terminando esse vídeo sobre o Atlético, mandar um beijo e desejar toda a sorte do mundo pro Filipe Luís no futuro da carreira dele. Tenho certeza que ele será um grandíssimo treinador. E dizer pra ele que o DJ aqui do Estádio Metropolitano tá honrando as camisas que o Filipe Luís veste. Red Hot Chili Peppers, Ramones, que mais que eu vi ele vestindo? Várias camisas de rock and roll. O DJ aqui do Metropolitano, hoje ele tava inspirado. Olha, tocou até The Doors. É isso mesmo, vocês não sabem o que é The Doors? Esses vestinhos aí de bandas de rock são muito boas. Gente, esse foi o vídeo aqui sobre o Atlético de Madrid. Espero que o áudio tenha ficado bom. Ligaram já os esquemas aqui, desligaram a luz, aquela coisa de sempre, né? Ó, beijo pra vocês que chegaram até aqui no vídeo. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, os comentários por aqui. E voltarei mais aqui pra falar sobre o Cholo Taka, enfim, Tiki Cholo Taka, como é que tem um outro nome que eles estão chamando agora que eu não me lembro. Mas enfim, esse novo Atlético de Madrid, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.